Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan e sejam todos bem-vindos ao canal Leão de Judá. No vídeo de hoje, vamos explicar que o Criador do céu, da terra e do mar e tudo que nela há, não habita em templos de pau e pedra, e sim habita em nosso corpo, o verdadeiro santuário do Espírito Santo, o nosso Criador. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes partes do Criador, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço? Agora, pois, glorificai ao Criador no vosso corpo. A Escritura Sagrada diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito do Criador habita em cada um de nós. O templo é um lugar sagrado, por isso o corpo merece respeito e cuidado. O nosso corpo é dedicado ao Criador, e não ao pecado. Assim como no templo da antiga aliança, que era dedicado ao serviço do Criador, já na nova aliança, a vida do crente fiel é dedicada a obedecer os mandamentos do Criador e seguir o Messias, o nosso Salvador. O corpo do homem é sagrado, porque o Criador está presente com ele. Quem atenta e destrói o corpo, atenta contra o próprio Criador. Pecar contra o corpo é profanar o templo do Criador. Não sabeis que sois santuários do Criador e que o Espírito do Criador habita em vós? Se alguém destruir o santuário do Criador, o Criador o destruirá. Porque o santuário do Criador, que sois vós, é sagrado. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Temos que tomar cuidado com o que fazemos, falamos e pensamos. Temos que também evitar a imoralidade sexual, pois é um ataque muito sério contra o próprio corpo. Tomar cuidado com alimentos que ingerimos, como se alimentar de animais impuros e seus derivados, beber bebidas alcoólicas, drogas em geral. Isso tudo destrói o templo do Criador, pois nosso corpo foi comprado pelo sangue do Cordeiro e não nos pertence, e sim pertence ao Criador. O Criador que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo dá a vida a todos, a respiração e tudo mais. Notem que o apóstolo Paulo diz aos homens atenienses que o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas, e tampouco é servido como que ele precisasse de alguma coisa. Irmão, eu sei que esse assunto é muito difícil de se discutir, pois as pessoas foram doutrinadas desde pequenos a ir a templos, mas nunca é tarde para descobrir a verdade. A verdade vos libertará. Elas são apegadas a templos de pedra e a serem lideradas por homens para saber o que devem fazer. Por mais que ela saiba que ela é o templo do Espírito Santo, mesmo assim ela necessita de estar junto no templo, com os membros e seu líder religioso. Ela diz que longe de lá, ela ficaria fraca e poderá cair. É de que ela não percebe, é de que em um certo ponto ela comete a idolatria e acaba usando o templo como uma forma de ídolo e não percebe, subestimando e rebaixando o poder do Criador, pensando que ele não vai ouvir ela se ela não estiver lá dentro do templo de pedra. Ela não entende que o Criador está em todos os lugares e, em especial, está dentro de você. E temos conexão com o Criador em nome do Messias. O templo não é ir, o templo é ser. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra em teu aposento, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Criador, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que peçais. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual lugar do meu repouso?
Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Notem, o próprio Salvador nos ensina que não devemos imitar e seguir os hipócritas em suas sinagogas e templos. Nossa comunhão é privada e em secreto com o Criador, e Ele nos vê em secreto e nos recompensará em público. A Escritura Sagrada deixa claro: o Criador não habita em templos de pau e pedra. O céu é o seu trono e a terra é o estrado de seus pés. Foi tudo feito por Ele. Mas aí vocês perguntam, e o templo que o rei Salomão construiu para o Criador? Esta questão é simples de se responder. A antiga aliança era a sombra da nova aliança. O templo que Salomão edificou foi o símbolo do templo que o Messias, nosso Salvador, edificou. O nosso templo, que teria seus 10 mandamentos na arca do nosso coração, e seríamos cheios do seu Espírito Santo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor. Vejamos que o Espírito do Criador, a sua glória, o seu fogo, desceu no templo edificado por Salomão, que era filho do rei Davi. O seu ato de construir a casa de oração era símbolo e sombra do que o Messias iria fazer com o nosso corpo, pois o Messias e Salvador era descendente de Davi e herdeiro legítimo da promessa. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Reunidos os fariseus, interrogou-os o Cristo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Criador, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O que o Criador prometeu a Davi se cumpriu profeticamente no Messias, pois ele sim edificou um corpo, purificando e santificando para se tornar o verdadeiro e eterno templo do Espírito Santo, o nosso Criador. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Em certo sentido, isso se refere-se ao rei Salomão, sucessor de Davi e construtor do templo. Mas temos a autoridade direta do apóstolo Pedro para aplicá-la no Cristo. Vamos ver? Sendo, pois, profeta, e sabendo que o Criador lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. O Messias era a semente de Davi, e seu reinado era eterno, ao contrário de Salomão, que seu reinado foi tirado e chegou ao fim. O Cristo, o Filho do Criador, é descendente da linhagem de Davi, e edificou a casa e morada do Espírito Santo, nosso Criador, e essa casa somos nós. E o Messias lhes respondeu: destruí este templo em 3 dias e reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Cristo ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra do Messias. O Messias deixa bem claro que seu corpo era um templo, a morada do Criador. E com a sua morte, ele nos purificaria das nossas transgressões da lei, pois o pecado é a transgressão da lei do Criador, os 10 mandamentos. E através de seu sacrifício, nós se tornaria morada do Eterno,
que antes era um templo de pedra e agora somos templos de pedra viva e formamos a igreja do Criador, que o cabeça é o Messias, o nosso Salvador. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com o Criador, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis ao Criador, por intermédio do Cristo. Após seu sacrifício, nós ganhamos acesso ao Criador, através do seu sangue derramado na cruz. E agora, oficialmente, o Espírito Santo do Criador desceu sobre nós, como no templo de Salomão, que desceu como nuvem de fogo, e no Monte Sinai, na entrega dos 10 mandamentos. Agora, o Espírito Santo desce sobre nós. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estávamos assentados. E apareceram, e distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmão, não caiam em escravidão. Não fiquem presos ao passado. A lei cerimonial acabou. Tudo se cumpriu no Messias. Holocausto, sacrifícios, sacerdotes, dízimos, tudo isso acabou. Nosso pastor é o Messias e a igreja somos nós. Podemos sim nos congregar, mas sem isso que existe no sistema religioso de hoje, líderes, placas de templos, elas se transformam em verdadeiras empresas para captar corretores e coletar impostos. Eles fazem comércio de nós. Saiam da Babilônia. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem sereis chamados de guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorai as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Tomem cuidado, a idolatria é pecado, e é dito no primeiro e segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura e não adorarás. Cuidado, você não precisa de um templo ídolo para se achegar ao Criador. Muito menos a pastores, como se fosse uma ponte, um intermediário para se chegar ao Criador. Não sigais esses falsos cristos. Você é um templo, e seu mestre e professor é o Messias, e seu Pai é apenas o nosso Criador. Você tem a palavra do Criador na sua casa. Leia e faça o que o Criador e o Messias ordenou. Cumpra os 10 mandamentos. Amar o Criador sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos. E amar ao próximo como a si mesmo, os 6 últimos mandamentos. Dessas 2 máximas dependem toda a lei e os profetas. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhes o Messias: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Criador é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Messias diz para a mulher samaritana que chegaria a hora, e a hora chegou. Após a sua morte, que não precisaríamos mais de um lugar específico para oração e adoração. E sim, agora o templo se tornaria nós, e podemos orar, jejuar, adorar, oferecer sacrifício de louvor e obediência, e andar em purificação e santificação. Não foi-nos dada a ordem de sair construindo templos de pedra e suas instituições religiosas.
e sim pregar no mundo inteiro e edificar templos humanos, as verdadeiras pedras vivas, e não sair usando a Bíblia, criando suas próprias doutrinas e leis, excluindo as leis dos mandamentos do Criador. Umas tiram o quarto mandamento, que é a guarda do dia de sábado, e mudaram para o domingo, colocando imagens como forma de adoração. Outros guardam o sábado, mas acabam caindo na idolatria com o fermento da Trindade, liberando os membros a comer animais impuros, se justificando com trechos bíblicos mal lidos, participando e não ensinando o correto para os seus membros referente às festas pagãs, como o Natal, Ano Novo, entre outras, pedindo sacrifícios e dízimos, que era a prática dos levitas e só era feita naquele templo específico e fazia parte da lei cerimonial, que se cumpriu e foi abolida na cruz. O Messias se tornou rei e sacerdote eterno, conforme a ordem de Melquisedeque. Saiam do engano, pois achar que temos a necessidade de templos e das práticas da lei cerimonial, você acaba negando o sacrifício do Messias na cruz, pois ele, com a sua morte, nos transformou no templo eterno, morada do Espírito Santo, nosso Criador. O templo não é ir, o templo é ser. Pense nisso, reflita. Sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai e levai até ao fim da terra. Dizei, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Sai do meio dela, ó povo meu, e salva cada um a sua própria vida do fogo, da ira do Senhor. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes das suas pragas. Vem com a gente, obedecer é melhor que sacrificar.